Imagine um pequeno vilarejo no coração do Brasil colonial do século XVIII. Um lugar de ruas de paralelepípedos, casarões com janelas como olhos sempre vigilantes e uma igreja imponente cujo sino ditava o ritmo da vida e da morte. O ar aqui era pesado, denso com o cheiro de incenso, terra molhada e, acima de tudo, segredos bem guardados. A moralidade era a moeda mais valiosa e também a jaula mais apertada. As regras eram claras, especialmente para as mulheres. Seja piedosa, seja submissa e, acima de tudo, fique longe de qualquer tentação que possa manchar sua alma ou o nome de sua família. A lenda da mula sem cabeça não era apenas uma história de terror contada às crianças. Era uma ferramenta, uma arma social para impor controle sobre os corpos e desejos das mulheres. Nesse mundo de sussurros e olhares de soslaio, vivia Isabela. Ela simplesmente não era como as outras. Havia uma centelha nela, uma curiosidade que outras mulheres aprenderam a suprimir. Seus olhos não apenas fitavam o chão que pisava, eles perscrutavam o horizonte. Ela encontrava beleza na poesia que lia em segredo e questionava as verdades que lhe eram entregues como absolutas. Sua risada, quando escapava sem a devida contenção, era como uma nota desafinada na sinfonia silenciosa do vilarejo. Ela era um espírito livre em um lugar que só valorizava pássaros engaiolados. Então, nesse vilarejo, chegou o Padre Matias. Ele não era como os padres mais velhos, com seus rostos sombrios e palavras duras como pedra. Matias era jovem e seus olhos carregavam o peso de uma fé que era mais questionadora do que cega. Ele falava de amor e compaixão de uma forma que parecia genuína, não apenas recitada. Em seus sermões podia-se ouvir uma certa melancolia, a solidão de um homem que falava com Deus, mas sentia falta do calor de uma alma humana. Ele via a opressão silenciosa no vilarejo e, no fundo, se rebelava contra ela, mesmo que seu colarinho o prendesse à própria estrutura que a sustentava. O encontro deles foi inevitável. Começou no confessionário, mas as confissões de Isabela não eram sobre pecados banais. Eram sobre dúvidas, sonhos e o sentimento de estar viva em um mundo que a queria entorpecida. Pela primeira vez em anos, Matias não se sentiu como um representante de Deus, mas como um homem. Ele começou a emprestar-lhe livros proibidos, volumes de filosofia e poesia que alimentavam a chama que já ardia dentro dela. Eles começaram a se encontrar no jardim dos fundos da igreja, sob o pretexto de discutir as escrituras, mas seus olhos falavam de um texto muito mais antigo e perigoso. Não era um amor carnal de toques febris e beijos roubados. Era algo mais profundo e talvez por isso mais proibido. Era um encontro de mentes, uma união de duas solidões que encontraram refúgio uma na outra. Para Isabela, Matias era o único que via sua curiosidade como uma virtude, não como uma falha. Para Matias, Isabela era a vida vibrante que ele havia sacrificado por seus votos. Eles se apaixonaram da maneira mais pura e, portanto, a mais condenável aos olhos de seu mundo. Um amor que não podia ser nomeado, um sentimento que, segundo as leis dos homens e as lendas que criaram, carregando. As paredes do vilarejo tinham ouvidos, as janelas tinham olhos e as bocas cuspiam veneno. Os encontros no jardim, as longas conversas, os olhares que se demoravam um segundo a mais, nada passava despercebido. Os sussurros começaram como um zumbido baixo e cresceram até se tornarem um coro de julgamento. A moça atrevida e o padre, diziam, brincando com fogo. Deus punirá tamanha audácia.
As mesmas mulheres que se confessavam a Matias pela manhã apedrejavam o nome de Isabela com suas palavras à tarde. Isabela sentiu o peso daqueles olhares, um calafrio que não vinha do vento. Ela tentou se afastar, reconstruir as barreiras que ela e Matias tão inocentemente haviam derrubado, mas era tarde demais. A semente da suspeita fora plantada na mente da cidade, e a lenda, a velha e terrível lenda, estava apenas esperando a noite certa para brotar. E essa noite chegou, uma quinta-feira. O céu estava de um azul escuro e sem estrelas, como se até os anjos tivessem virado as costas. Isabela sentia-se febril. Uma estranha inquietação tomou conta de seu corpo. Uma dor aguda e lancinante começou em sua espinha, subindo até a nuca. Ela desabou no chão de seu quarto, o corpo convulsionando. Era uma dor diferente de qualquer outra, uma agonia que parecia brotar de sua própria alma. Seus ossos estalaram, deslocando-se sob a pele. Seus membros se esticaram, torceram, tornando-se pernas longas e musculosas. Sua pele, antes macia, tornou-se espessa e escura como couro. Ela gritou, mas o som que saiu não era humano. Foi o início de um relincho, um som gutural de pânico e dor. A pior parte foi sua cabeça. Uma pressão insuportável, como se seu crânio estivesse sendo esmagado e incendiado ao mesmo tempo. Ela sentiu seu rosto se dissolver, seus olhos derreterem, sua própria identidade ser apagada em uma explosão de calor e luz. Onde seu rosto estivera, uma chama amarela e vermelha agora crepitava, uma tocha infernal consumindo seus pensamentos, suas memórias, sua essência. A última imagem em sua mente antes que a escuridão tomasse conta foi o rosto de Matias, com um olhar de afeto e preocupação. Então, nada. A consciência de Isabela se foi. Em seu lugar, apenas instinto, fúria, Doctor, uma necessidade cega de correr. A criatura que se ergueu no quarto não era Isabela. Era uma mula robusta com uma pelagem tão escura quanto a noite sem lua. No lugar de sua cabeça, uma coluna de fogo dançava e sibilava, projetando sombras monstruosas nas paredes. Com um coice poderoso que estilhaçou a porta de madeira, a mula sem cabeça irrompeu na noite. O som de suas ferraduras de ferro batendo nos paralelepípedos ecoou como marteladas no silêncio do vilarejo. Aquilo não era um galope normal, era uma debandada desesperada e caótica. Ela corria sem direção, impulsionada por uma agonia que não conseguia compreender. O fogo de seu pescoço lançava faíscas que assustavam os animais noturnos. Cães latiam em uma mistura de fúria e terror, formando uma matilha desordenada que a seguia à distância. O som era horrível, uma mistura das patas frenéticas e um relincho que soava como um gemido humano, um grito de dor das profundezas de um inferno particular. Ela não podia ver, mas podia sentir. Sentia o medo das pessoas escondidas atrás de suas janelas fechadas. Sentia o impulso de destruir, de galopar até que a exaustão a consumisse. A lenda dizia que a mula tinha que atravessar 7 povoados antes do amanhecer, uma penitência sem fim por um pecado que, em sua forma humana, ela mal ousara chamar de amor. Naquela noite, a lenda deixou de ser uma história e tornou-se carne, couro e fogo. Para os aldeões, foi a confirmação de seus piores medos e de sua justiça mais cruel. Para Isabela, foi o início de um pesadelo do qual ela nem saberia que precisava acordar. A maldição havia se cumprido. O terceiro canto do galo rasgou a madrugada. Para o vilarejo, sinalizava o fim de uma noite de terror, mas para Isabela, era o doloroso portal de volta à consciência. A transformação de volta foi tão brutal quanto a primeira. O corpo da mula desabou em um beco escuro e esquecido, e enquanto a chama morria, a dor agonizante retornava, seus ossos se rearranjando em uma frágil forma humana. Isabela acordou nua, coberta de lama, arranhões e hematomas profundos. Seu corpo doía de uma forma que ela não conseguia compreender.
Havia cortes em seus braços e pernas, e a memória fantasma de galopar por florestas e estradas de terra assombrava as bordas de sua mente. Confusa e aterrorizada, ela se arrastou para casa em farrapos de vergonha e medo, chegando pouco antes que o sol pudesse expor seu estado miserável. Foi ao tentar lavar a sujeira dos pés que ela os viu. Dolorosamente cravados em suas solas, havia pequenos fragmentos de ferro, fragmentos de uma ferradura. A percepção a atingiu como um golpe físico. As histórias sussurradas, os avisos das velhas, a lenda. Não era uma lenda, era ela. Ela era o monstro. Padre Matias a encontrou mais tarde naquele dia. A notícia do ataque da mula sem cabeça já era a única coisa de que se falava, uma mistura de medo e satisfação justiceira. Quando ele viu a condição de Isabela, os olhos aterrorizados e fundos, os hematomas mal escondidos, o tremor incontrolável em suas mãos, ele soube. A culpa o esmagou. Isso não era a ira de Deus, era a crueldade das pessoas, a superstição transformada em uma maldição da vida real. O amor deles, tão puro em sua intenção, havia se tornado o catalisador para o inferno pessoal dela. Fui eu, ele sussurrou, sua voz embargada pela angústia. Minha fraqueza, meu afeto por você, trouxe isso sobre você. Isabela apenas balançou a cabeça, incapaz de formar palavras. Não havia culpa em seus olhos, apenas um terror abissal. E assim, a vida dupla deles começou, a rotina semanal da danação. Toda sexta-feira, depois que a maldição a libertava ao amanhecer, ela iniciava uma semana de recuperação e pavor. Até a quinta-feira seguinte, Isabela era uma sombra de si mesma, uma mulher assombrada que se encolhia ao som de cascos de cavalo e observava o pôr do sol com um pânico crescente. O vilarejo agora a tratava com uma nova e cruel reverência. Ninguém ousava falar com ela, mas seus olhos acusadores e medrosos a seguiam por toda parte. Ela era a pecadora marcada, a prova viva de que a lenda era real. Matias, enquanto isso, mergulhou em uma busca desesperada. Ele passava as noites debruçado sobre textos antigos da igreja, livros de folclore e relatos históricos da Península Ibérica onde a lenda se originou. Ele leu sobre as variações da maldição e as formas de quebrá-la. Um relato dizia que era preciso arrancar o freio de metal da boca da criatura. Outro dizia que uma pessoa corajosa tinha que tirar seu sangue, mesmo que uma única gota, para quebrar o feitiço. Havia até uma menção de que o padre envolvido poderia revertê-la, amaldiçoando a mulher 7 vezes antes da missa. Mas como ele poderia proferir uma maldição contra a mulher que amava, a vítima de sua própria fraqueza? E quem seria corajoso o suficiente para enfrentar a fúria da mula para tentar tirar seu sangue? Toda quinta-feira, o ciclo se repetia. O pânico, a febre, a transformação agonizante e então a terrível liberdade. Como a mula, Isabela era uma força da natureza. Ela galopava por campos e rios, o fogo de seu pescoço cortando a escuridão. O som de seu relincho lamentosos aterrorizava viajantes por quilômetros. Ela não tinha controle. Era por instinto, uma criatura de dor e raiva, atacando qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Não por malícia, mas por um desespero cego e primitivo. E toda sexta-feira de manhã, ela acordava humana novamente, ferida, exausta, com outra noite de terror gravada em sua alma. As memórias claras se foram, mas as cicatrizes permanecendo. Os meses se arrastaram, transformando suas vidas em um purgatório cíclico. A maldição era seu segredo compartilhado, um fardo que os isolava ainda mais do mundo. A esperança de quebrar o feitiço diminuía a cada semana que passava, substituída por uma resignação sombria. Isabela estava presa, e Matias era seu carcereiro involuntário, acorrentado a ela por uma culpa que o consumia dia após dia. Enquanto Isabela e Matias viviam seu inferno particular, outro tipo de mal, mais mundano e talvez mais perigoso, crescia nas sombras do vilarejo. O poder nessas terras não pertencia apenas à igreja, pertencia a homens como o coronel Ezequiel.
Ele era um proprietário de terras rico e implacável, cujas propriedades se estendiam até onde a vista alcançava, e sua crueldade era igualmente vasta. Ezequiel viu o vilarejo não como uma comunidade, mas como sua propriedade pessoal. Os agricultores eram seus servos, e a lei era o que ele dissesse que era. Padre Matias, com seus sermões sobre justiça para os pobres e sua defesa dos pequenos agricultores que Ezequiel explorava, rapidamente se tornou um espinho no lado do coronel. Matias não falava apenas de salvação na próxima vida, ele falava de dignidade nesta. Ele ajudou os agricultores a organizar suas colheitas, negociar preços justos e resistir às taxas abusivas do coronel. Para Ezequiel, este padre não era um homem de Deus, era um agitador, uma ameaça direta ao seu poder e seu lucro. A tensão entre eles cresceu. Primeiro vieram avisos velados, doações generosas para a igreja com a sugestão de que o padre deveria se concentrar em assuntos mais espirituais. Depois vieram as ameaças. Os capangas do coronel começaram a intimidar os paroquianos próximos a Matias. Uma plantação foi misteriosamente queimada, um poço foi envenenado. Ezequiel estava deixando claro quem estava no comando. Matias, no entanto, não recuou. Sua culpa por Isabela o havia mudado. Ele se sentia impotente para salvá-la de uma maldição sobrenatural. Então canalizou toda a sua frustração e raiva para lutar contra uma injustiça que poderia enfrentar. Sua determinação em proteger os fracos apenas irritou mais o coronel. Ezequiel decidiu que era hora de uma solução permanente. Um acidente, talvez, ou um desaparecimento. Ele não podia simplesmente mandar matar o padre em plena luz do dia. Isso traria a atenção indesejada da capital. Tinha que ser algo que pudesse ser encoberto, algo que parecesse um castigo divino ou um ataque de bandidos. E a lenda da mula sem cabeça, que tanto aterrorizava o povo, deu-lhe a oportunidade perfeita. Ele convocou seus 2 capangas mais leais e cruéis. O plano era simples. Eles forjariam um bilhete, supostamente de um agricultor moribundo em uma propriedade isolada, implorando pela extrema unção. O local do encontro seria as ruínas de uma antiga capela a quilômetros do vilarejo, um lugar que já tinha fama de mal assombrado. E a noite que escolheram não foi uma noite qualquer, seria uma quinta-feira. Quando o padre estiver lá dentro, cuidem dele, ordenou Ezequiel, seus olhos frios como gelo. Façam parecer um assalto. Se alguém ouvir gritos, culparão a noite, o lugar ou a mula. Ninguém fará perguntas. A ideia de usar o monstro local como álibi para seu próprio crime monstruoso trouxe um sorriso perverso ao seu rosto. O bilhete foi entregue a Matias ao entardecer de uma quinta-feira particularmente opressiva. O céu estava carregado de nuvens escuras e o ar úmido prometia uma noite longa e difícil. Matias leu o apelo urgente. O nome no bilhete era de um homem que ele conhecia, um dos que ele mais ajudara. Seu instinto lhe dizia que algo estava errado, uma sensação de armadilha pairando no ar. Mas seu dever e talvez sua busca por algum tipo de penitência não o deixaria recusar. Se havia uma alma necessitada, ele iria. Ele selou seu cavalo e partiu, levando apenas seus óleos sagrados e seu livro de orações. Enquanto cavalgava para longe das luzes fracas do vilarejo e para a crescente escuridão da mata, ele não tinha ideia de que estava cavalgando direto para uma emboscada mortal. E em seu quarto, a poucos quilômetros de distância, Isabela começava a sentir a febre e as primeiras dores agudas que anunciavam a chegada de sua própria noite de agonia. 2 jornadas trágicas, prestes a colidir de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Nós mergulhamos fundo na tragédia e na maldição que definem uma das lendas mais famosas do Brasil. Mas esta história está longe de terminar. Se você está fascinado por essas reinterpretações do nosso folclore e quer ver como o desespero pode forjar um herói improvável, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal.
A jornada da mula sem cabeça está prestes a tomar um rumo muito inesperado. O galope da mula naquela noite era mais frenético do que o normal. A tempestade que se formava no céu parecia espelhar a tempestade dentro dela. A criatura de fogo e fúria corria sem rumo, suas ferraduras de ferro arrancando faíscas das pedras. A consciência de Isabela estava enterrada sob camadas de instinto bestial e dor. Não havia pensamentos, apenas o impulso cego de correr, de escapar de uma agonia sem nome. Seu caminho a levou para longe do vilarejo, pelas trilhas escuras que cortavam a mata densa. Enquanto isso, Padre Matias chegou às ruínas da capela. O lugar era desolador. Paredes de pedra em ruínas, um telhado que há muito se rendera ao céu e uma única cruz de madeira, torta e coberta de musgo, como um último suspiro de fé. Ele desmontou, o coração pesado com um sentimento de mau presságio. Chamou pelo nome do agricultor, mas apenas o vento uivando pelas ruínas respondeu. Foi quando as sombras se moveram. Os 2 capangas de Ezequiel emergiram da escuridão, facões em punho, sorrisos cruéis em seus rostos. Procurando por alguém, padre, um deles zombou. Matias recuou, seu sangue gelando. Ele entendeu a armadilha tarde demais. O que vocês querem? Eu não tenho dinheiro. Não queremos seu dinheiro, disse o outro circulando-o. O coronel manda lembranças. Diz que você tem enfiado o nariz onde não é chamado. É hora de você aprender a se ater a salvar almas. Eles avançaram. Matias, apesar do medo, não se acovardou. Ele usou sua altura para empurrar o primeiro agressor contra uma parede, mas o segundo foi rápido, atingindo-o nas costas com um lado chato do facão. Matias caiu de joelhos, o ar expulso de seus pulmões. A luta foi curta e brutal. Eles o dominaram, amarrando suas mãos com uma corda áspera. A mula estava a menos de 1 quilômetro de distância, suas batidas de casco ecoando pela floresta. De repente, no caos de seus instintos, algo mudou. Um cheiro. Fraco, quase imperceptível, mas familiar. O cheiro de livros velhos, de incenso de igreja e de algo que era unicamente Matias. O cheiro que, para Isabela, significava segurança e afeto. E então, um som. Um grito de dor, abafado pela distância e pelo vento, mas era a voz dele, inconfundível. Pela primeira vez desde o início da maldição, uma rachadura apareceu na parede do instinto animal. Uma faísca minúscula, mas persistente, da consciência de Isabela brilhou através da escuridão. Dentro da besta furiosa, uma pergunta se formou, não em palavras, mas em puro sentimento. Matias? A mula parou bruscamente, seu corpo tremia, não mais apenas pela agonia da transformação, mas por um conflito interno. O instinto da besta gritava para que ela continuasse correndo, para seguir seu caminho de destruição e penitência, para fugir daquele som que trazia consigo uma dor humana que a criatura não queria sentir. Mas a faísca de Isabela, a mulher que amava aquele homem, gritava para que ela se virasse para ir em direção ao perigo. Era uma escolha impossível. Fugir como a mula amaldiçoada deveria fazer e deixar o único homem que realmente a viu morrer. Ou intervir, usando o próprio símbolo de sua danação, sua força monstruosa e o fogo onde sua cabeça deveria estar para salvá-lo. Naquele momento, na escuridão da floresta, a mula sem cabeça, o monstro do folclore, enfrentou sua primeira decisão consciente. O gemido quase humano que às vezes acompanhava seu relincho escapou de sua garganta de fogo, mas desta vez não era apenas um som de dor, era um som de angústia, de decisão. Ela se virou, com um guincho que rasgou a noite. Não mais um lamento, mas um rugido de fúria determinada, ela disparou em direção às ruínas. Por um instante, a maldição encontrou um propósito. Os capangas arrastaram Matias para o centro da capela em ruínas. A chuva começou a cair, fria e fina.
sibilando ao atingir as tochas que eles haviam acendido. "Vamos acabar com isso", disse um deles, erguendo o facão. "Deixaremos o corpo aqui. Pela manhã, todos dirão que a mula o pegou." Matias fechou os olhos, rezando não por sua própria vida, mas por perdão. Perdão por arrastar Isabela para este mundo de escuridão. Sua última imagem mental foi o rosto dela, sorrindo sob o sol no jardim da igreja. Foi quando o chão tremeu. Um estrondo baixo, uma debandada que crescia em velocidade aterrorizante, estava se aproximando. Os capangas se entreolharam. Um lampejo de medo genuíno em seus olhos. A superstição do vilarejo era profunda demais para ser ignorada, mesmo por homens como eles. "É só o vento", um começou, mas sua voz morreu. Da escuridão da mata, uma figura irrompeu. Não era um cavalo. Era mais forte, mais poderosa, e onde sua cabeça deveria estar, uma coluna de fogo rugia contra a chuva, desafiando os céus. A mula sem cabeça apareceu na entrada das ruínas, seus olhos inexistentes fixos nos homens que ameaçavam Matias. O terror paralisou os capangas por um instante. A lenda era real. O monstro estava aqui. O pânico subjugou sua crueldade. Um deles largou o facão e tentou correr, mas a mula foi mais rápida. Ela avançou como um pesadelo, não com a raiva cega de antes, mas com uma precisão aterrorizante. Ela não o pisoteou. Em vez disso, desviou. E o calor intenso de seu pescoço de fogo queimou seu braço e rosto enquanto passava, fazendo-o gritar de agonia e desabar. O segundo capanga, recuperando-se do choque, brandiu seu facão contra a criatura. A lâmina atingiu o flanco da mula. Metal cortou o couro e sangue escuro jorrou. Segundo a lenda, isso deveria ter quebrado a maldição. Mas naquela noite, a lenda estava sendo reescrita. A dor apenas alimentou a raiva focada da mula. Ela empinou, suas ferraduras de ferro parecendo brilhar como prata à luz do fogo. O som que ela fez não era de uma mula ou de uma mulher. Era o som de fúria sagrada, de vingança justa. Ela desceu com seus cascos, não para matar, mas para desarmar. Um coice poderoso, dito ser capaz de estraçalhar um homem, foi desferido com precisão cirúrgica, estilhaçando o pulso do capanga e mandando seu facão pelos ares. Matias, de joelhos e amarrado, assistiu a tudo com uma espécie de horror reverente. Esta não era a criatura cega e destrutiva de outras noites de quinta-feira. Havia inteligência em seus movimentos. Havia propósito. Havia Isabela. A mula virou-se para ele. Por um instante, o fogo de seu pescoço pareceu suavizar, e no coração da chama, Matias poderia jurar que vislumbrou olhos humanos. Os olhos de Isabela, cheios de dor e determinação. Ela se aproximou lentamente e, com um empurrão surpreendentemente gentil de seu corpo, instou-o a se levantar. Os capangas, um queimado e o outro com o pulso quebrado, saíram cambaleando das ruínas, fugindo cegamente para a noite, suas mentes estilhaçadas pela visão de um monstro que veio para proteger, não para destruir. A mula ficou parada, sua respiração pesada como o fole de uma forja. A chuva caía em seu corpo, mas não conseguia extinguir o fogo que era sua essência. O corte em seu flanco sangrava, manchando sua pelagem escura. Matias, finalmente conseguindo se levantar, aproximou-se lentamente, as mãos ainda amarradas. "Isabela", ele sussurrou, a voz embargada de emoção. "Você me salvou." A criatura deu um passo para trás, como se o nome a ferisse. A batalha final entre o instinto bestial e a consciência humana estava sendo travada dentro dela. O ato de heroísmo, a ferida, a presença de Matias, tudo criou uma tempestade em seu interior. Ela olhou para ele uma última vez, um momento longo e silencioso que pareceu uma eternidade. Então, com o som distante do primeiro galo da manhã, ela se virou e galopou de volta para a escuridão, deixando para trás um padre salvo, 2 homens destroçados e uma lenda que agora estava irrevogavelmente mudada.
A maldição não foi quebrada ao derramar sangue. Em vez disso, por um momento, ela foi conquistada pelo amor. Ao amanhecer, Padre Matias se libertou das cordas e voltou para o vilarejo. Ele não contou a verdade. Deixou que os capangas, aterrorizados, espalhassem sua própria versão da história. A história de como a mula sem cabeça, o demônio da noite, os atacou para proteger o padre. O vilarejo estava em polvorosa. Medo e confusão batalhavam em suas mentes. A criatura que eles condenavam e temiam havia se tornado uma guardiã? O monstro tinha um código de honra? Isabela acordou em sua própria cama. A ferida em seu flanco era real, uma linha de dor aguda em seu corpo exausto. Mas algo estava diferente. Pela primeira vez, ela tinha fragmentos de memória da noite anterior. Flashes de fogo, o cheiro de chuva, os rostos aterrorizados dos agressores. E mais claro de tudo, os olhos de Matias, primeiro cheios de medo e depois de admiração grata. Ela se lembrava da escolha. A maldição não foi quebrada. Na quinta-feira seguinte, a transformação veio como sempre, mas não era mais a mesma. A raiva cega agora era temperada com propósito. O instinto bestial agora carregava uma semente de consciência, a memória do que ela era capaz. Ela ainda era uma prisioneira em seu próprio corpo, mas agora segurava uma chave para a cela. Padre Matias deixou o sacerdócio. Ele não podia mais servir a uma instituição cujas regras rígidas quase custaram a vida de ambos. Ele não ficou com Isabela. O mundo deles não estava pronto para isso, e a sombra da maldição era longa demais. Mas ele permaneceu no vilarejo, não como padre, mas como Matias, um homem que dedicou sua vida a proteger os fracos, assim como ele havia sido protegido. E Isabela, a mulher amaldiçoada, encontrou uma redenção estranha e agridoce. Ela continuou a se transformar, a galopar pelas 7 paróquias como a lenda exigia. Mas os habitantes da cidade não olhavam mais para a escuridão apenas com terror. Eles olhavam com um novo tipo de respeito, com incerteza. A mula sem cabeça não era mais apenas uma história de punição. Tornou-se uma lenda de dualidade, de como, mesmo na mais terrível das maldições, a semente do heroísmo pode permanecer adormecida. Ela era a pecadora e a salvadora, o monstro e a guardiã. A história que nasceu para controlar uma mulher através do medo foi reescrita por essa mesma mulher que usou seu inferno pessoal para salvar o homem que amava, transformando sua danação em um ato de graça selvagem e inesquecível. A jornada de Isabela transformou uma lenda de medo em uma de sacrifício. Que outras figuras do nosso folclore escondem histórias não contadas de heroísmo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Qual lenda brasileira você gostaria de ver reinterpretada em nosso próximo vídeo? Sua sugestão pode ser nossa próxima aventura. Obrigado por assistir e até a próxima!